Bom, Gravando. pessoal, oi? Pode ir. Bom, pessoal, então, nós colocamos o tema para hoje, a paz com Jesus, frente à necessidade nossa de reafirmar nossa confiança em Deus, porque quando todos nós, a humanidade, passa por situações, por provações, por vicissitudes, aí nós vamos entendendo que paz do Cristo é esta. Não aquela paz ociosa, que não acontece nada, porque o fato de não fazermos o bem já é um mal. E quando nós somos visitados ou estamos na nossa vida com desafios de todas as ordens, nós vamos adquirindo, por meio do ensino de Jesus, essa paz de cumprir com os nossos deveres. Então a gente vai entendendo aos poucos que paz é essa que Jesus vem trazer à Terra. E nós vamos nos firmando, né, nas nossas provações, nas nossas dificuldades e principalmente entendendo, compreendendo esse caminhar nosso. Então vamos seguir aí, pode seguir. E aí Jesus, né, a anotação de João, deixa para nós: deixo-vos a paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí tem uma parte, né? Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a oferta do mundo, a oferta que a humanidade está aí para nos passar e que nós somos parte dessa oferta, não é aquela que Jesus veio nos trazer. Por isso a nossa dificuldade ainda, quando eu falo a nossa, a humanidade como um todo, de entender os ensinos de Jesus e principalmente seguir os ensinos de Jesus. Eu não vou lá dou como o mundo a dar, porque às vezes nós queremos ter uma tranquilidade e ela pode estar emoldurada de um egoísmo. A gente quer ter uma calma, uma tranquilidade na nossa vida, sem problemas, e de repente tem um verniz por trás, tá? Oculto, um interesse egoístico, sem nos preocuparmos muitas vezes com o outro, sem nos preocuparmos com aqueles que não são da família consanguínea. Por isso, Jesus, então, na anotação de João, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí a gente vai compreendendo que tudo que chega para nós, e às vezes nós a interpretamos como tempestade, é a paz do espírito depois do dever cumprido. Seguimos. E aí, Jesus, a gente vai fazer uma analogia em que, com a doutrina dos espíritos, a verdade que vem nos trazer da imortalidade, nos dá um roteiro com mais clareza, com mais simplicidade de como caminhar. E o Evangelho de Jesus é o roteiro que foi nos passado. E Allan Kardec, com os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe as principais mensagens do Cristo e tem uma observação na introdução mostrando qual o foco que nós devemos ter. Aí há uma divisão, vamos falar, didática, para que nós compreendamos o Evangelho.
A parte principal que Kardec e os espíritos tiveram para nos passar é que eles dão como o ensino moral. E olha que há uma divisão. Eles colocam assim: os atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, e o ensino moral. E eles colocam lá que as quatro primeiras são controvérsias. Milagres, por exemplo, fez, não fez. A vida de Cristo, nasceu, foi em tal lugar, não, não nasceu. E aí nós entramos no que Emmanuel fala de contendas estéreis, que não vão nos trazer nenhum tipo de benefício. Então, para não ficar perdendo tempo em controvérsias, o foco foi no ensino moral. Por isso que ele comenta aqui, a última, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. E quando fala do ensino moral, entra em campos de virtudes que nós devemos nos apropriar. E às vezes esquecemos. Aliás, nós podemos falar com uma certa tranquilidade que a busca nossa, ela ocorre quando a Deus, normalmente, nós passamos determinadas dificuldades. E talvez sem essas dificuldades, talvez não lembrássemos de Deus, como esse momento que todos nós estamos passando. E esse ensino moral, ele traz as virtudes para compreendermos, ter resignação e coragem para a gente lidar com as vicissitudes, com as provações, com as adversidades da vida. Se nós perguntarmos aqui a cada um, a cada lar, se passou alguma dificuldade ao longo dos anos, todos nós vamos citar. Muitas vezes é o retorno de um ente querido ao plano espiritual, que intitulamos morte, ou então a perda. É uma dor. À medida que nós compreendemos que a vida é imortal, que a vida continua, essa dor, ela vai tomando uma dimensão diferente para dar lugar a uma resignação, compreensão. Muitas vezes somos visitados por doenças que requerem tempo e que às vezes a medicina ainda não encontrou recursos para poder eliminar. E a convivência, ela é grande e a busca da melhoria também é grande. A dor vai estar presente. Também muitas vezes somos visitados por pessoas que, sem motivos aparentes, não se dão bem com a gente. E há ali contendas, combates, e que acabam afetando a nossa vida, para que entremos no campo da virtude do perdão. Então, o ensino moral, ele vem nos ajudar a fortalecer, compreender o que é o nosso compromisso e a reforma interior, a melhoria íntima, ela passa por essas adversidades. Vamos seguir. Então, o Evangelho, pessoal, é esse nosso roteiro. E vos digo em verdade que são chegados os tempos, isso foi dito há 2000 anos atrás, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, os Espíritos, pela terceira revelação, resgatam essa fala de Jesus. E olha que interessante quando ele vai discorrendo, restabelecendo o sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. E aí nós vamos nos colocando em que situação que nós estamos. Porque o orgulho, a vaidade,
o egoísmo ainda estão presentes em nossas vidas. Porque o sofrimento, a revolta, eles podem estar proporcionalmente a essas situações que ainda precisamos trabalhar dentro de nós. Porque enquanto tiver o orgulho, o egoísmo dentro de nós, não vamos aceitar os ensinos do Cristo. Então, o problema não está aí fora, não está nas religiões, mas está dentro de cada um de nós, em trabalhar nessa recuperação, nesse resgate do espírito, para glorificar os justos. Então, se nós nos colocamos de injustos, se nós estivermos no caminho do bem, fazendo a parte que nos cabe, é como Jesus falou, que o galardão, a recompensa, não será deste mundo. Porque esse mundo que nós estamos, transitório, de encarnados, ainda é o que eles falam para a gente, que é um planeta de provas e expiações. E que ao retornar para o mundo verdadeiro, o mundo dos espíritos, cumprindo com os nossos deveres, seremos glorificados pelo nosso esforço. Por isso que temos que avaliar o que está em nossa volta, por que está acontecendo com a gente e com os nossos familiares. Há sempre uma causa, não há injustiça da parte de Deus. E se nós avaliarmos, tudo que nós estamos passando é no sentido de crescermos e burilar o nosso interior. Às vezes, no momento do sofrimento, nós podemos falar com tranquilidade que é natural a gente balançar. Porque se nós não reconhecermos também a nossa fragilidade, nós podemos adoecer. O que nós estamos falando? Quando passarmos dificuldade, problemas, em que não parece ter solução, nós podemos e devemos buscar ajuda. E essa ajuda, ela passa por muitas situações, desde ajuda profissional, às vezes nós vamos recorrer a profissional para nos auxiliar, a medicamentos para nos auxiliar. O centro espírita está sempre no sentido de uma casa como um hospital para nos acolher, fortalecer a nossa alma por meio do passe, do comentário do Evangelho. E aí, nós, muitas vezes, passamos um dia difícil, no dia seguinte estamos mais fortes. Então, não é como foi perguntado a Jesus, se a verdade exige de nós fortaleza permanente. E Jesus responde, não, a verdade não exige, ela vai transformando, ela não impõe. Então, todas as coisas hão de ser restabelecidas. E ao longo desses bons, nós estamos falando 2000 anos, porque é depois do Cristo, né? Mas podemos falar dos últimos 5, 8, 10 mil anos, nós estamos caminhando em direção ao nosso crescimento. Mas nem sempre nós aceitamos o que está sendo nos ofertado. Porque a força, a persuasão do mundo para atender às nossas vaidades, os nossos desejos excessivos, é o que a gente normalmente escolhe. E a dor, o sofrimento, ainda tem sido aquele aguilhão que nos faz acordar e despertar para a realidade da vida, que estamos muitas vezes vivendo numa ilusão enorme, uma felicidade ilusória, uma alegria
passageira, que muitas vezes nós somos os grandes responsáveis por nos deixarmos ser enganados, porque aí está o nosso interesse, como Jesus nos trouxe. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, onde estiver o seu interesse, aí vai estar aquilo que nós vamos receber. Podemos seguir. Bom, então, enquanto a Alessandra vai preparando aí um filme, esse filme é de Jesus, nós já comentamos sobre ele. Então, são mais de 4, 5 horas de filme, e tem esse trecho aí para nossa reflexão. É um trecho onde, como nós trouxemos Francisco de Assis para fazer a prece, né, gente? Depois a Alessandra trouxe a Dona Zezé e fortaleceu mais ainda. Agora convidamos Jesus, né, para trazer para nós um pouco daquilo que ele ensinou. Essa é uma passagem do Cristo e a gente recorda. Primeiro, né, são passagens que fortalecem e consolam. Mas lembrando um pouco quando Jesus começou a convidar os apóstolos para o trabalho, e aí, nesse filme mesmo, João comenta uma propriedade muito grande. E achei muito interessante, porque ele fala: não queremos ver a lei escrito numa pedra. Sabe, o que é que o João poderia nos trazer com isso? Esses ensinos, gente, eles não pertencem a religião nenhuma. Eles não são de propriedade de ninguém nessa vida, senão de Deus, que por meio de Jesus nos trouxe. E o convite é para nós tirarmos esse ensino do Cristo, esse consolo, do papel, do PowerPoint, do livro escrito e cravar na nossa vida, transmitindo em prática, em pensamento, dando vida a esses ensinamentos. Nós podemos citar aqui com toda tranquilidade, consultar que o capítulo do Evangelho de Mateus 8, versículo 4, isso todo mundo tem condições de consultar a Bíblia. Todos nós temos condições de sermos expert nas Sagradas Escrituras, mas não é isso que eles querem da gente. E isso que João falou para Jesus. Não queremos ver as escrituras sagradas cravados numa pedra. Eles queriam dar vida a essas escrituras. E eles deram não só a vida para nos trazer isso, eles vivenciaram, transformaram esse ensino do Cristo para que hoje, depois de 2000 anos, a gente, de alguma maneira, possa compreender com mais clareza os ensinos do Mestre. Tentar ou nos esforçar para vivenciá-los todos os dias de nossa vida. Às vezes nós vamos esquecer, mas também não é problema. Basta resgatar. Por isso, quando Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí estará seu coração, tem uma coisa importantíssima. Nenhum interesse pode estar na frente quando praticarmos esses ensinamentos. Nenhum. Por isso que o Evangelho nos traz que reconhece o verdadeiro espírito ou cristão pelo esforço para domar suas más inclinações, em todo o bem que possa praticá-lo. Sigamos, Alessandro. Bom, essa estrutura, imaginam que Jesus, ao trazer para nós todo esse trabalho,
por meio aí, iniciando com Moisés, que foi a justiça divina, a justiça de Deus, mas foi mais travada pela justiça humana, porque ainda éramos, se não somos ainda, rebeldes. O amor que veio como segunda revelação, ele vem descortinar tantos ódios, tantas injustiças, pela força da época. E aí Jesus, na sua simplicidade, na sua verdade, trouxe para nós uma outra dimensão de vida, a qual ainda vamos precisar de muito tempo para assimilar, entender e aplicar. E agora, com a revelação da verdade, que nós podemos buscar pela imortalidade, que a reencarnação é uma justiça divina, nós podemos falar com toda tranquilidade, se não aceitarmos ainda, de alguma maneira, a reencarnação como uma realidade, mas que aceitemos os ensinos do Cristo como o grande centro de tudo na vida. Porque se chegarmos para o espiritual e falarmos que a gente não acredita em reencarnação, mas nos esforçamos para seguir o caminho, o ensino do Cristo, é o que vai prevalecer. E como diz os Espíritos para Kardec, não há problema se acreditarmos ou não na reencarnação, nós vamos ter que reencarnar mesmo. Então, esse não é o ponto, mas é deixar como centro nas nossas vidas o ensino do Cristo. Podemos seguir. Se o homem se conforma. Agora, olha que interessante, gente, está lá na Gênese. A Gênese faz parte aí dos 5 livros, né, codificados por Kardec. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, indubitavelmente se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Então, tá uma palavra aí, conformar-se. E ainda tem um termo bem firme, rigorosamente. Por isso que nós citamos lá atrás. Temos que tomar cuidado se não há algum interesse quando fazemos alguma coisa de ordem religiosa, caridosa. Nós diríamos para vocês que nós temos que ter muita vigilância, não é pouca. Porque aí nós estamos, em nosso ser está enraizado o interesse. E por que está enraizado o interesse? Porque o egoísmo ainda é uma realidade nossa. Por isso é vigilância. Conformar-se rigorosamente com a lei divina, a gente evitaria muitos males. E quais são essas leis divinas? São todas que o Cristo nos trouxe. Onde passa pelo exercício do perdão, da resignação. Nós podemos olhar para cima e falar com Deus assim: olha, tá pesado, tá difícil. Aliás, quantas vezes a gente já não falou isso? Isso também, gente, não é problema. Deus não vai ficar com raiva da gente. E tem dia, ou tem noite, que tá pesado mesmo. É difícil. A gente pode até olhar e falar isso para ele. Mas também vamos fazer uma prece pedindo força, coragem, orientação, recursos de todas as ordens para a gente vencer sempre a nós mesmos. Para não entrar numa faixa de desespero e de revolta.
E seguir rigorosamente as leis divinas passa pelo que Dona Zezé comentou no vídeo para nós. Ela falou lá muito da fé, da confiança, perseverança. E nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus permite que nós, pelo atributo que nós temos, livre-arbítrio, façamos as nossas escolhas. E aí, evidentemente, há as consequências do nosso proceder. Sigamos. E Jesus, então, para que não haja dúvidas, porque ainda as religiões travam em quem ou como devemos seguir, devemos acompanhar como modelo. Então, Kardec faz essa pergunta aos espíritos, está no Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia modelo? Essa pergunta é tão importante para todos nós, para que entendamos que a vinda de Jesus, ela tem um marco na humanidade. E ainda há controvérsia se Jesus veio. Mas vocês vão lembrar lá atrás, quando, na introdução do livro O Evangelho, deixa eu ler aqui para vocês. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Significa que a gente está dando um sentido falso para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. E aí, quando Kardec faz essa pergunta, ela é de uma valia enorme, porque há muitas pessoas ou interesses que a figura de Jesus não prevaleça. E aí a gente não pode ter essa dúvida de que Jesus é o nosso modelo. Não podemos travar controvérsias. Não, o corpo de Jesus morreu, não desapareceu, não, Jesus foi. Isso é para a gente desviar a atenção importante. Olha a resposta dos espíritos, gente. Jesus. Guia e modelo. Então, quando nós tivermos dúvidas, principalmente nas nossas dores, dificuldade, por isso, a recomendação do Evangelho e dos Espíritos. E a mensagem lá é de Jesus. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Instruí-vos. A gente tem que buscar esse conhecimento para não sermos joguetes nas mãos de certos interesses, como citou lá no prefácio do Evangelho, né? Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. Então, orai e vigiai para não cair em tentação. Recomendação do mestre. Pode seguir. E aí nós temos um caso que é até interessante, e está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, a lição 63, uma lição sobre a fé. Aí vai muito o que Dona Zezé também comentou lá atrás, né? Esse caso, nós vamos pedir permissão para a gente poder ler uns trechos dele para ficar bem fidedigno. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, veio a Pedro Leopoldo asseverando desejar conhecer o Chico para melhor acertar os seus problemas de fé.
O médium, no entanto, empregado de uma repartição, não dispõe de tempo como deseja, e por determinação da sua chefia estava ausente de casa. Então, como todos sabem, né, o Chico sempre trabalhou, então ele não estava à disposição é, da, da, dos trabalhos do espiritismo. Ele tinha o seu trabalho normal, seu salário para se autossustentar. O visitante insistiu, insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, ele voltou então para a terra dele. E ele então disse, quando ele chegou lá, duvido muito da mediunidade. Então ele já começou a falar que duvidava da mediunidade. Imaginem meu caso, com o Chico Xavier, viagem para Pedro Leopoldo, com sacrifício de tempo e dinheiro. Percebam, gente, que a gente vai reclamando, hein? Chego à cidade e informa-me, sem mais aquela, que o médium estava ausente. Perdi a minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Um dos companheiros de ideal escreve aflito ao Chico, relatando-lhe as ocorrências. Não seria aconselhável procurar o queixoso e atendê-lo? O pobre homem parecia haver perdido a confiança no espiritismo. O médium, muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel. E o devotado orientador responde com serenidade, com serena precisão. Deixa esse caso para trás. Se a fé desse homem for erguida sobre você, Chico, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé, para ele e para nós, deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus. Então, um reforço de Emmanuel à figura de Jesus. E aquele confrade espírita queria erguer a fé dele na figura do Chico. Mas Emmanuel tratou logo de corrigir. O que Emmanuel quis trazer para a gente? Que a vida nos concede, e Jesus, né, nos concede muitos trabalhadores. Ele não trabalhou sozinho, trouxe os apóstolos, Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, o Chico. A gente fala que são estrelas, né? Que ainda bem que vêm ao nosso favor nos ensinar. Então, Emmanuel deixou essa lição para fortalecer a fé em Jesus. E aquele confrade, ele exigiu, então, que primeiro que o Chico o atendesse. E o Chico tinha os seus compromissos e ainda acusou o Chico de mistificador. Então, aí está o perigo, nosso interesse. Será que o interesse dele ao visitar o Chico era outro, uma vaidade? E aí, quando ele não foi, não pôde ser recebido, né? Que o Chico é uma figura que recebia a todos, ele então se revoltou. E aí eles aproveitam essas lições para a gente ter, então, esse entendimento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos seguir. Aí, enquanto o Alessandro vai colocando, nós vamos ver na passagem de Jesus um outro momento sobre a fé. E nós vamos ver, gente, que não somos nós que estamos militando uma religião que temos, muitas vezes, esse atributo da fé desenvolvido. Pode deixar seguir aí, o Alessandro, tem uma fala aí interessante. Ali, amigos. Suas ordens mudam. Parar e tirar a lição o dia inteiro desse momento. Jesus disse assim, né? Não encontrei em toda Israel tamanha fé. E quem era esse senhor? Um chefe da guarda romana. Romano, gente. Onde os israelitas, os hebreus, os judeus, não poderiam entrar na casa deles, que era pecado. Não podia entrar na casa de um romano naquela época. Eles iam se contaminar. E aí Jesus fala assim:
não encontrei em toda Israel tamanha fé. E aí esse soldado romano, ele vai e pede para curar um criado dele. Criado, gente. Naquela época, criado era criado. Mal trabalhado, eles não tinham a menor consideração. E o que ele fala para Jesus? Eu tenho ele como meu filho. Já pensou? Um soldado romano, chefe da guarda, eu tenho ele como meu filho. Ele está seguindo os preceitos de Jesus? E ele conhecia Jesus? E para ele, gente, ir até Jesus e fazer esse pedido tem que ter muita humildade. Ou talvez coragem, mas enfim, não dá tempo de nós explorarmos esse Salgado é o trecho. pão de queijo? Ah, que tal o salgado? Não dá para Mãe, explorar obrigada. esse trecho, mas ele é riquíssimo, gente. Ele é riquíssimo. Trava para a gente grandes lições, principalmente quando a gente se considera já numa condição avançada, que já conheço o espiritismo, sou caridoso. Então a gente vê uma figura dessa e aí fica uma reflexão para todos nós em relação à fé, em relação a tudo que a gente pensa no caminho que a gente está percorrendo. Podemos seguir. E aí vamos lembrar que Dona Zezé citou, né, gente, lá atrás, a questão da fé, né? Esse slide, ele tem um trecho assim, de uma importância enorme em que Paulo, 1 Coríntios, considera, aí embaixo aí, ó, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Olha, Paulo trouxe essa questão para nós e está falando da imortalidade. Se não há a vida após a morte, se não há a imortalidade, na casa de meu pai muitas moradas, em que fé eu vou me basear? Em que virtude eu vou buscar para ser caridoso, se quando tudo morre, se nós morremos, tudo acaba? Que sentido teria tudo isso, dessa luta nossa? E aí ele traz essa questão com muita propriedade. Então, ele falou, só nós estamos aqui nessa condição porque o Cristo ressuscitou. E Jesus mostrou aos apóstolos que a morte não existe. Porque Jesus ficou com os apóstolos, segundo os registros, por mais ou menos 3 anos. E depois ele foi crucificado. Os apóstolos mantiveram a fé, a confiança, ou saíram todos correndo, se não a maioria? E na incerteza. Mas quando Jesus reapareceu para eles, e ele já havia dito isso, que no terceiro dia ia ressurgir, aí para eles mudou tudo, para os apóstolos. E só estamos falando hoje, aqui, desse trecho, porque Jesus ressuscitou. Porque a imortalidade é uma realidade. E o mundo não pode, aliás, pode até negar, mas nunca vai contradizer a verdade. E esta é a verdade, é a justiça de Deus para conosco. Sigamos. E aí, reforçando Kardec no livro, na Revista Espírita em Bordeaux, o mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. Se a gente for lá atrás, onde foi escolhido a parte do Evangelho a trabalhar,
foi a parte moral. Não tem dúvida. A gente não pode ter dúvida disso. Temos que ter muita consciência daquilo que devemos nos apropriar. Onde estiver o seu tesouro, o seu interesse, aí estará o seu coração. Jesus. Pode seguir. Pode passar. Esse a gente gosta muito, pessoal, muito de lembrar, de Humberto de Campos. Escritor, político, jornalista. Pode passar aí, por favor? E ele não acreditava em nada, pouco tinha ciência sobre Jesus. E aí ele comenta, quando ele volta, escreve por meio do Chico. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época, aí no mundo. Hoje, porém, não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa, sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Sigamos. E aí ele termina. Existem espíritos esclarecidos, evangelizados, e eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos, os espíritos evangelizados. Sigamos. Também gostamos muito dessa fala na Revista Espírita. Já não basta dizer que a gente é espírita ou cristão. É preciso comprovar na prática. Deixa eu passar. Mais um trecho aí do filme para a gente já encaminhar para o encerramento. Bom, aí Jesus já nos traz algumas lições e para a gente ter a nossa paz de consciência, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência, sem a gente se esforçar para perdoar, nós nunca vamos ter a paz dentro da gente. Dói. Às vezes dói muito, gente, ter que perdoar. Dói ter que esquecer uma ofensa. Dói ter que tomar aquela água da paz, né, para a gente não revidar. Dói, isso tudo dói. Mas quando a gente consegue passar por isso, a paz que a gente conquista, ela é tão grande que nenhuma dor é suficiente grande para atravessar os muros da justiça de Deus. Muitas vezes dói ter em casa problemas que nós não gostaríamos. Mas a paz que a gente conquista, quando a gente tem resignação e fé em Deus, quando a gente é submisso a Deus e pede a Ele que nos dê força e coragem, a paz que a gente conquista é muito superior a qualquer problema que estejamos passando hoje. Dói também ter a ausência de um ente querido. Dói muito. Mas a paz que a gente conquista em saber que Deus acolheu o nosso ente querido supera em muito a ausência da dor, a ausência da saudade. Dói muitas vezes termos que nos apagar, silenciar diante de algumas injustiças. Dói dentro da gente. Mas se a gente consegue reconhecer que muitas vezes o que passamos é fruto daquilo que nós estamos colhendo de um passado delituoso, supera em muito pela paz conquistada e de ter pagado uma dívida em que Deus, pela justiça da reencarnação, nos permite reviver e pagar. Muitas coisas doem na nossa vida,
ou estão doendo agora. Muitas tristezas, dores, incertezas, saudades. Mas tudo isso, gente, com essa figura impressionante de Jesus, como ele disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Dá um alento muito grande para a gente. Então, que Deus nos fortaleça, nos ilumine, que cuide de cada um de nós, em nossos lares, em nossa intimidade, para a gente ter fé, força, em um dia por vez de nossa existência, vencer a nós mesmos e acreditar, como Paulo disse, na esperança da ressurreição do Cristo, porque a vida na terra é passageira. Que Deus nos fortaleça, nos ilumine e agradecemos, gente, a oportunidade da tarde de hoje. Muito obrigado. Aí, Alessandro, eu deixo aí, se alguém quiser fazer algum comentário.